Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Telcast. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, Rogério? Bem-vindo a mais um episódio aqui na nossa bancada. Obrigado. E hoje com o Rodrigo. Bem-vindo, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bom? Obrigado. Bem-vindo aí ao nosso episódio. E Timóteo, da GDR. Tudo bom, Timóteo? Bem-vindo. Bem, obrigado pelo convite. Obrigado a vocês por estarem aqui com a gente, participando do nosso episódio aqui do Telcast. Hoje falando sobre mercado imobiliário, né? Mercado de leilões. É isso, Rodrigo? É isso aí. Vamos falar bastante aí sobre leilões, compra de imóveis adjudicados. Legal. Um assunto super pertinente, que muita gente aí, principalmente na nossa audiência, né? Sim. Busca informações sobre isso. Fala um pouquinho, Timóteo, sobre a GDR, sobre o que vocês fazem, o papel aí dentro do mercado. Em primeiro lugar, eu queria trazer um prêmio Olha aí, pro Rodrigo aí, para vocês. Muito Obrigado, tá? Esse aqui é um presente que nós Na damos pro nosso cliente quando... GDR Imóveis. Isso. Legal. Tem um suco de uva ali, tá? Não é nada alcoólico. Ah, não. Não pode ser porque eu parei de beber. Então, mas é uma Mas muito obrigado. do Rio Grande do Sul aí. E é um Presente material legal. Telcast, né? Primeiro presente que o Telcast ganha, né? É verdade, primeiro, cara. Olha só, já deu um presente. Vocês Obrigado lembraram, pela né, gentileza. da GDR Imóveis, Sim. indicar ele, né? Por que não? Bacana. E a GDR Imóveis, ela é uma empresa que trabalha na venda de imóveis, né? E há algum tempo atrás a gente fez nosso credenciamento na Caixa Econômica para assessorar e intermediar clientes em imóveis de leilão da Caixa, Sim. né? Foi a partir daí que a gente se conheceu. conheceu. Fizemos a parceria, né? E estamos aí nessa batalha e atendendo os clientes e fazendo em bons negócios. Inclusive, o Rodrigo aqui é um dos nossos frutos, né, Timóteo? Sim, cada leilão que eu participo, que eu consigo fazer a arrematação, eu coloco a GDR como a imobiliária correspondente ali. Credenciada, né? Muito obrigado pela parceria. Fala um pouco aí, Rodrigo, como que é feita essa transação, como que você busca esses imóveis. Fala um pouquinho, assim, de modo geral, assim. Então, vou começar por quando eu comecei a fazer essas transações, né? Certo. Eu sempre gostei muito de imóvel, conhecer as regiões do município, ou dos bairros que ele está querendo atuar, né? Certo. Quais que são os bairros interessantes. E eu, na época, tinha um carro e eu vendi ele, e por conta de um cenário de FIP que aumentava todo mês, o valor que eu tinha não dava para comprar o mesmo carro no mês seguinte. E aí eu falei, então vou pensar em alguma outra estratégia para fazer esse dinheiro trabalhar para mim. Aí eu comecei a olhar imóveis de leilão e deu certo de eu fazer meu primeiro. Com a dificuldade de ter o carro, eu consegui comprar o primeiro imóvel. E foi bem interessante, tive uma experiência bem bacana no primeiro imóvel. Consegui ter um retorno bem legal. E foi a partir disso que eu comecei. Em termos de curiosidade minha, O Roy. né? Curiosidade mata, né, Rodrigo? A questão assim, por exemplo, você comprou o seu primeiro imóvel, né? Em relação ao valor de mercado real e o valor que você arrematou, existe uma grande diferença ou não? Eu paguei 63% do valor de mercado, né? Abaixo, né? Abaixo do valor do mercado. Foi interessante porque eu consegui financiar, então, na verdade, o valor que eu tirei do meu capital foi muito pouco, né? Bem menos do que isso. Foi um imóvel esse primeiro imóvel era um imóvel que ele estava na venda direta. Então foi interessante que eu comecei a participar da venda direta, fiz o cadastramento, eu já tinha participado de vários outros lotes anteriores a esse, nunca tinha conseguido porque ele passava do valor que eu definia como um valor ideal para eu comprar. E nesse eu dei lance até um certo ponto. Então eu estipulei um valor, para mim não podia passar de 60%, talvez chegar em 70%. Se chegasse a 70% já não era interessante para mim, mesmo ele financiando. Então eu cheguei numa altura, eu falei, vou até aqui. E dei o lance, e o pessoal continuou dando lance, na verdade. Aí o primeiro não honrou, não quis fazer ele não quis cumprir com o lance dele, e o segundo também não. Aí caiu para mim.
eu fui o terceiro da lance e eu fiquei na fila e daí eu tive a opção de ficar ou não com aquele imóvel, Certo. né? Foi interessante porque aí eu consegui analisar ele por dentro também, né? Como eu estava no início, eu conhecia o bairro, conhecia o município, sabia como é que era a região, conhecia por alto o condomínio, mas eu não tive tempo nesse primeiro imóvel de ir lá olhar para ver se tinha gente, em que situação que estava, né? Foi nisso, assim, vamos dizer. Meio que no escuro. Eu sabia que não ia ter condomínio para pagar, porque o venda direta, aquele item específico, aquele lote, a Caixa ia fazer o pagamento de todas as custas referente ao IPTU e ao condomínio. Até por sinal, ele tinha 16 mil de condomínio, então eu não precisei tirar do bolso. Isso é detalhado no edital. Isso, você tem que estar sempre atento no edital e verificar todas essas informações, porque essas informações vão constar no edital e é importantíssimo você estar olhando o edital, a matrícula, você ter tempo de olhar como é que está a situação do IPTU no município, condomínio, ver como é que está a situação junto ao condomínio também. Bacana. Na matrícula, às vezes, pode ter alguma alienação, alguma coisa, alguma penhora, alguma indisponibilidade, que se você não analisar, você pode entrar numa fria, né? Então, como a Caixa pagou os custos com o condomínio, para mim, estava interessante. Aí eu tive um dia para escolher, para definir se eu ia realmente ficar com aquele bem, porque uma vez que você participou do leilão, e se você for o primeiro, e você não honrar com o lance que você deu, você vai ficar bloqueado para participar de outros. Inabilitado. Eu não sei o prazo que fica isso, se é para sempre ou se você precisa pedir uma autorização específica. Eu não sei como é que funciona esse detalhe, mas eu sei que o edital diz lá que você tem a obrigação de cumprir. Legal. Então, como era um imóvel que era na venda direta, eu não tive esse 5% de leiloeiro. A Caixa pagou os custos com o IPTU e com o condomínio, então foi um imóvel que foi bem interessante por esse aspecto. Legal. Coloquei pouco valor e ainda tive um retorno Bacana. bem, bem interessante. E aí, Timóteo, me diz aí como que a GDR entra nesse processo. Então, sobre as modalidades de participação no leilão, né? Então, ele falou aqui sobre a venda direta. Então, vamos enumerar ali para a gente entender. O que a GDR faz? Nós, como credenciado, fazemos assessoria, certo? Do cliente. Então, não custa nada para o cliente. Então, essa informação dele, digamos, eu quero começar hoje, não sei nada. Liga para a gente, conversa com a gente faz uma reunião lá no nosso escritório e explicamos todo o processo, todo o trâmite. É informação, né? É você ter a informação, como ele foi buscar, né? Então, das modalidades. Primeiro, segundo, licitação aberta. Então, sempre envolve a figura do leiloeiro, né? Você tem que pagar os 5% pro leiloeiro. No caso que ele contou aqui, ele fez na venda direta ou na venda direta online, você faz direto pelo site. Então, pelo site, você mesmo pode fazer, o teu assessor pode fazer. E você não tem os 5% de pagamento, né? Exatamente. Diminui sua taxa aí. Isso, aí já facilita bastante, né? Então, poxa, se você conseguir fazer financiado, é uma beleza. Porque você imagina, o leilão é um bom negócio por causa disso também, né? A possibilidade que te permite dar 5% de entrada, 10%. 10%, né? Mas eu sei que há algum tempo tinha... Depende muito da época. Tem época que foi 100%, hoje é 10%, né? Tá. Então tem que estar antenado nessas informações. E você consegue buscar no site da Caixa e no edital também, né? Isso, e o edital é a lei daquele imóvel. Sim. Então você vai você vai participar do leilão, você tem que estudar bem o edital ali, porque é aquilo ali que vai definir, né? Se você errar a mão ali... O edital que rege todas as suas leis. São as regras. São as regras daquele modo, né? Então, por exemplo, pode ser que aquele edital permita financiamento, pode ser que não, permita FGTS ou não. Então, ali já no começo já tem que saber para você não dar um pontapé ali no escuro, né? E a GDR, justamente, ela faz isso. Ela dá toda essa assessoria para o cliente. E quando você vai fazer
vai dar um lance, né? Você precisa escolher uma imobiliária credenciada. Então, se você fizer sozinho, você pode fazer também. Tem cliente que já sabe faz sozinho, mas mesmo assim ele tem que nomear uma Imobiliário. imobiliária credenciada, né? E se ele não sabe, ele tem agente sem custo algum, né, para poder fazer isso. E é melhor ter uma assessoria, né? Sem dúvida, né? Para não entrar nos problemas que pode acontecer aí durante a análise do processo, a pessoa não conhece. Sim. E são trâmites jurídicos, né? São questões aí de experiências de mercado. Então, é melhor ter assessoria, né? Tem Tipo, muita regra bem específica, né? Às vezes, se você entra ali e não tá bem assessorado, você pode amargar, ou pode ter dor de cabeça, pode se frustrar, né? Então é importante você estar assessorado. Porque, querendo ou não, é um valor que é considerável, né? Você vai colocar um recurso ali e você tem uma expectativa de fazer um bom negócio. Então é importante estar assessorado. É importante você ter todas as informações para tomar uma boa decisão. O nosso cliente, tenho clientes que vão até o escritório e a gente faz tudo, do começo ao fim. Eu quero que você analise esse imóvel para mim. Analisa a questão mercadológica, a questão do preço, até onde que ele pode chegar no preço, tudo isso a gente faz. E a questão jurídica, né, que você falou, né, Rodrigo? Que é super importante também saber se não tem nada enrolado lá. Então você vai ter que consultar para ver se não tem alguma coisa escondida lá na matrícula, né? Que pode te causar algum tipo de problema, né? E até a questão do dia. É cliente que vai lá no nosso escritório lá, por exemplo, na venda direta lá, vamos dar o lance. A gente já fez isso juntos também, né? Fizemos. E então vai do começo ao fim. E toda a informação, por exemplo, depois, né? Ele tem 2 dias. Ganhou o lance, né? Uhum. Então você tem 2 dias para fazer o pagamento, né? Então toda essa informação aí como que faz? Vou dar entrada no cartório. Até a saída da matrícula lá a gente acompanha, até a mudança de endereço, até porque nós, da imobiliária, nós só recebemos no final. Então nós temos que apresentar a matrícula atualizada com o endereço atualizado do novo proprietário, para depois a gente finalizar esse processo na caixa. Tá, mas aí é uma dúvida minha que eu era. No caso do Rodrigo, né? Você comprou um imóvel com 63% de desconto, né? Não, 63%. isso, 37% de desconto. Uhum. 36%. Vamos supor que é um imóvel de 1 milhão e você pagou 630. Isso. Vamos supor, né? Uhum. Aí você tem 2 dias para pagar, isso? 2 dias para... A primeira etapa ali, quando você, por exemplo, como foi venda direta, eles me deram esse prazo, 2 dias para fazer o pagamento. Se fosse leilão, eu teria que pagar o leiloeiro no dia, e daí eles iam fazer a homologação do leilão, acho que esse é o termo. Depois que homologa o leilão, eles te dão um prazo. Normalmente leva 1, 2 dias para homologar o leilão e mais uns 3, 2 dias para você fazer o pagamento do valor. Tá. Ou entrar com o financiamento. Daí eles te dão 30 dias para fazer o processo de financiamento. A venda direta aí que você comprou esse imóvel aí. Foi venda direta, né? E esse primeiro aí você sim. financiou. Esse foi financiado. Financiou integral, 30%? Uma coisa que eu não atentei no início é que eu tinha um pouco de endividamento naquele momento, não lembro exatamente o que era, mas eu tinha uma expectativa de financiar um valor X, vamos dizer lá, eu tinha a expectativa de financiar 100, e chegou na hora, eu dei entrada de um valor Y, 70. Tinha que financiar os valores de 100, e a hora que eu fizeram minha análise de crédito, né? A hora que a GDR fez a minha análise de crédito, eles identificaram que não, dava para financiar 92. Então eu tive que desembolsar essa diferença. Então é importante, nesse momento de assessoria, pedir uma pré-análise de cadastro, né? Fazer esse levantamento de como é que está a tua capacidade de pagamento, para eventualmente você também não ter um revés, né? Porque se eu não pudesse honrar com aquela diferença, eu teria perdido, o certamente teria me bloqueado. Mas nessa modalidade, então, de 2 dias, quando você entra com financiamento, aí é um prazo maior. É um prazo maior. É um prazo maior. Essa é a pergunta. Precisa entrar com a proposta, eles vão fazer a análise. Na teoria, 30 dias, mas eles dão um prazo maior, mas normalmente eles conseguem resolver o financiamento em menos de 30 dias. Legal. Uma pergunta aí, Rodrigo. A questão aí de 15 dias já assina o contrato. É bem rápido. E é bom você fazer, quando é financiamento, essas coisas, já você fazer bem antes de, né?
Qual que é o start ali de quem... Até para saber o digamos, perfil de imóvel que você pode buscar no mercado, né? Tem que analisar antes, né? a Isso. pessoa que quer comprar um imóvel de leilão, hoje, o que eu oriento? Ah, não sei nada. Do zero. Cara, começa a frequentar o site. Começa a frequentar o site da Caixa. Vendas de imóveis da Caixa. Você entra lá, você escolhe o estado, o bairro e as modalidades e começa a aprender um pouco, né? Se familiarizar, né? E ali tem tudo que você precisa para iniciar. Depois você vai para a assessoria, né? Isso você vai fazer o financiamento, aí já faz isso antes, já. Procura aqui, né? Ó. Isso, busca um correspondente bancário, daí faz o cadastro, já deixa pré-aprovado o crédito, Então, já vai quem tá nos, verificando simulações de crédito, né? pra quem tá nos assistindo agora, quer entrar nesse mundo aí, qual que é a primeira coisa que ele tem que fazer? Eu diria que a primeira coisa é você já ter a pré-aprovação do crédito, né? Porque e ter o recurso da entrada, né? Sim. Porque é onde vai vir os fundos para você fazer a compra. E depois você saber mais ou menos aonde que você vai comprar o imóvel, né? E depois que você definiu a região, escolheu o imóvel, eu diria que é bom você ir dar uma olhada no imóvel também, né? É, Saber se ele está ocupado, não. igual eu comentei, né? Tem que gostar de imóvel, né? Isso. Tem que gostar, tem que ter feeling para o negócio, buscar se inteirar, saber como é que é os bairros, saber como é que é as regiões, né? Ver quais que são os bairros interessantes para você estar investindo, qual que é os municípios que você tem a afinidade que você acha que seria interessante, tipo, essa região aqui eu acho que é legal e tem um bom aceitação para fazer a venda, né? Conhecer como é que é esse mercado para usado, porque é um imóvel usado, né? Tá. Então você tem que conhecer um pouco disso para e daí buscar essas informações mais da parte técnica, né? Mais da parte legal e daí contar com uma parceria que te ajude a te assessorar nisso. Mas eu acho que essa decisão de você começar e de você saber onde você vai investir, isso é muito pessoal, né? Essa parte burocrática, essa parte mais da legislação e das regras do leilão, outras pessoas podem te auxiliar, mas sentir ali para você, ver o valor que você acha que é interessante dar naquele imóvel e se é uma boa opção para você, se você vai ter um ganho em velocidade na venda, que eu acho que é o mais interessante, eu acho que isso parte muito da pessoa e do conhecimento que ela vai adquirindo, olhando, observando bastante, consultando, vendo, até mesmo, eu gostava muito de olhar site de venda de imóvel, esses imóveis que estão na praça. Então, às vezes eu passava horas olhando os imóveis, vendo como é que eram os imóveis, vendo as ruas, vendo o bairro, conhecendo. Nem ia comprar naquele momento, né? Mas é uma coisa que me atrai bastante. Tem gente que gosta de olhar muito carro. Eu fico 5, 10 minutos olhando o carro, já enjoa. Mas imóvel eu posso passar 2 horas olhando o site de imóvel. Vai namorando. Aham. Né? Eu gosto bastante. Normalmente esses imóveis são imóveis que alguém não conseguiu honrar, enfim, pagar, e aí vai para Isso volta para o banco e Sempre. faz o leilão para leilão. recuperar esse crédito, vamos dizer assim. Isso. É imóvel que a pessoa não cumpriu ali não fez os pagamentos, né? Da Caixa são os extrajudiciais, né? Que foram retomados por causa de dívida, né? Isso. Então, em 2022, o número era 9.000 imóveis que entraram. 2023, 2024, aumentou consideravelmente. Foi para... Pós-pandemia. e mudança também de governo, mudança de taxa de juros, essas coisas, né? Então, foi para 26 mil imóveis, triplicou o número de imóveis disponíveis. Nossa, bastante, de um tempo para cá na praça. Aí. Esses imóveis, normalmente, eles estão inadimplentes há mais de um ano, né? Então, imóvel que entrou em 23, a pessoa já não estava pagando em 22, 21, que a gente vê pela matrícula lá quando que foi retomado, né? E normalmente, quando ele é retomado, eles já tentaram já fizeram algumas tentativas de organizar. Então, às vezes, a pessoa já está ali. Esse último que eu adquiri, não lembro exatamente quando, mas acho que a pessoa parou de pagar em 2017, agora em 2025 que foi pro leilão. Eles fizeram várias artimanhas ali até que conseguiram sair o leilão.
Então, às vezes, demora bastante para... Você comentou que não são usados, mas tem bons imóveis, assim, seminovos, ou não? Ou são antigos mesmo? Não, tem de tudo. Tem imóvel que foi comprado na planta e a pessoa nem chegou a entrar, né? Ah, sim. E tem imóvel, sim, e acabou de ser feito o habite e a pessoa não pagou nem a juros de obra e tal. Teve um imóvel que nós fizemos uma disputa, que eu participei junto com o Timóteo, que era uma cobertura. Era esse? Você queria, não sei. Ou não, pode falar falar. com essa eu conto outra aí. Tem várias histórias aí. Que nós fizemos uma disputa aí para um cliente que foi muito legal. Criamos um grupo ali junto com o cliente e chegamos em 2,5 milhões, Timóteo. Era próximo disso. Aham. Era mais de dois. Foi mais de 2 milhões, Uma cobertura que valia acho que 4 milhões, nós tínhamos 4 valado. milhões o valor da cobertura. E começou, eu acredito que teve uma disputa muito grande porque estava muito baixo o preço dela, né? Acho que era 200 mil o preço inicial. Começou em 180, né? 180 mil. Daí nós fomos lá, visitamos a região para o cliente. Era do lado do shopping. Do lado do shopping Curitiba, né? Isso. Uma região maravilhosa. Central. Central, uma cobertura duplex com piscina, assim, muito boa. Legal. E daí chegou em 2,5 milhões a disputa. Tá num imóvel De 4 bem milhões. assim. Sim. E daí, o que mais chamou a atenção depois que as pessoas depois não foram pagando, né? Foi regredindo os preços. E você chegou a ver depois por quanto que foi vendido? Não lembro, assim, mas acho que foi Eu não voltei. o quinto arrematante lá que conseguiu, que levou. Mais um motivo para você estabelecer o seu valor e não subir. Aconteceu isso com o meu primeiro, né? Então eles foram embora. A hora que eu parei de olhar assim, ele já estava em 160 mil. Daí eu falei, mas isso aí já está quase o valor de mercado, não tem lógica o pessoal tá pagando tão caro. Mas eu só continuei acompanhando e olhando para ver até um dia. Até desistir. Daí passou um mês, uns 45 dias, aí chegou um e-mail para mim falando que eu tinha sido o terceiro colocado e que os outros não tinham. Então, é bom estabelecer um valor limite e não entrar muito na emoção do leilão, né? Sim. Se não é para ser, deixa que vá. Então, no momento que... Não deixar dinheiro na mesa, né? Pra não jogar dinheiro fora. Sim. Esse é um problema que até agora não descobrimos direito o que é, porque quando é venda direta, no online, os caras simplesmente começam, acho que vira um jogo lá, não sei o que acontece. Começam a dar o lance e o cara dá lance em cima do lance, do outro, e você sabe que, tipo, 6 horas, por exemplo, acaba o prazo, né? 6 horas, só que eles têm que dar 5 minutos. E fica renovando o prazo daí. Aí os caras ficam renovando. Tipo, dão um pouquinho, dão 1.000 mais 1.000, mais 1.000. Aí fica até 7 horas, 7h30 lá no ritmo os caras dando lance lá. E esses caras que não vão lá. Eu não sei exatamente porque que os caras fazem isso, porque você fica, como você falou, né? Você é apontado lá, né? Você deu lance e não honrou. Essas pessoas são bloqueadas. São bloqueadas, né? Eu acho que não é por um grande tempo, você falou, não é muito, porque senão eles não voltavam, né? E eu não sei por que exatamente por que eles fazem isso, se é a pessoa que faz isso, ou se os próprios credenciados aí fazem alguma coisa que, tipo, vamos dar o lance para ver como é, ver se empurra a venda para o cliente. Mas não, né? Enfim, acontece. Já nos imóveis de licitação, primeiro ou segundo leilão, direto com o leiloeiro, já não acontece isso. E aí entra tudo, né? Terrenos, Terreno, tem de tudo. apartamentos, galpões, Você falou, né? Então tem de todos os preços salas comerciais. e de todo tipo de imóvel. Qualquer imóvel que você imagine que possa ser financiado hoje, ele pode, né, ser uma vez inadimplente. Tem até de cronômetro zerado, Rogério. Que é aquele que você não tem disputa nenhuma. Você chega lá, encontra o valor, dá a oferta e compra o imóvel. Primeiro que der o lance, Leva. Então, por exemplo, agora eu vou dar uma de curioso. Normalmente não é coisa boa. Certo. Normalmente não é coisa boa. Nem, por exemplo, imóveis ali de conhecer. Pode acontecer ter terrenos ou imóveis de 20 mil reais, 30 mil reais. Não sai comprando tudo que você encontra no... os valores mínimos dependem da região, né? Tá? Aqui, Lá no interior, por exemplo. pode Sei lá, ter.
Pode ser, tem Uma vez- valores muito baixos. Digamos que você vá no banco hoje, a Caixa te financia um terreno de 50 mil. O E você não Rogério é pagou? investidor, nós já estamos conseguindo mais um cliente aqui. Opa, já vai entrar pro time. Vamos falar, às vezes consegue. Às vezes não tem interesse nenhum do cara comprar lá pro valor, pelo piso, vamos dizer assim. Sim. E aí você chega lá e arremata. Você tem que estar monitorando, né? Minha namorada até fala, nossa, mas você tá o tempo todo entrando nesse site, quase todo dia eu entro num site. Da namorada. Não tô sendo da namorada, não. Mas é que tem gente que fica em mídia social, tem outras coisas, né? Eu entro no site de leilão, eu tô sempre olhando ali. Quantos você já comprou, Rodrigo? 4, 4? isso. 3 se efetivaram e um deles não. Ah, né, Rodrigo? E Olha, pega a gosto, quantidade, é- sim, a quantidade de certame que eu já participei, nossa, foi vários, assim, muitos, né? Que você participou. Muitos. Que eu fiz o cadastro, acompanhei, dei um lance e não foi pra mim, né? Aham. Subiu do valor que era viável pra mim. Que você participou. Participei de muitos. Ah, muitos, não sei quantos, Não muitos. chegou a contar. Não, mais de 50. Nossa. Mas que deu pra conseguir efetivar 4. Foi 4, mas um deles vai ficar pra um outro podcast, depois eu Por conto. exemplo, se você, no teu caso, esse foi o terceiro, né? Esse é o terceiro. E se você não quiser, você pode não querer ir pro quarto? Você pode... Poderia. Até por sinal, a pessoa que era o quarto, não sei como ele estava sabendo que eu era o terceiro. E ele estava perguntando se eu ia ficar ou não. Perguntou. Então você pode... Me questionou se eu ia ficar ou não. é Eu poderia, nesse caso, eu poderia ter desistido. Só o primeiro que é obrigado, né? o primeiro é obrigatório. Os outros todos podem fazer a opção de honrar ou não. Esse primeiro lance. que é É obrigatório. opcional dele. Ele não É o que quis. foi que deu o lance maior, né? E vai ser bloqueado, por exemplo? Pelo que eu Foi entendo, inaptado? sim. Primeiro. Mas o edital é que determina, né? Assim, né? Todo leilão caso tem um por caso. edital, e daí que você tem sempre a ter o edital. Legal. E é sempre bom, é importante para o pessoal, né, que quer entrar nesse mercado. É um ótimo mercado, né? Só que você tem que ter uma focação, assim como o Rodrigo tem, né? De saber que existem regras, que não é para o cara que, eu quero comprar minha casa própria, eu quero comprar com desconto. Aí podemos. Acontece isso ontem, né, imobiliário? Os caras ligam lá. E quando que nós podemos ver o imóvel? Aí não é bem assim, né? Sim. Tem que ter assessoria, cautela. Você não. Então, acaba sendo um outro tipo de público. No começo, até nós, a GDE Imóveis, misturava um pouco as coisas e oferecia oportunidades para os mesmos clientes que estavam buscando casa própria, seu primeiro imóvel. É diferente, porque assim, casa própria pode ser um sonho da sua vida. Sim. Pô, Rodrigo já não é. O Rodrigo é investimento. Então, ele está procurando uma oportunidade de negócio. Então, não está baseado no sonho, no encantamento. Está baseado na razão. Está vendo os números. Nós estamos falando de números aqui, né? Sim, Então, o imóvel, o meu imóvel que eu quero para morar, ele tem algumas características, né? E o imóvel que eu quero para fazer negócio, para investimento, ele tem outras características, né? sim. Às vezes são parecidas, às vezes são as mesmas, mas com certeza o imóvel que eu quero para morar tem muitos outros detalhes, outras características que o de investimento não tem, né? O investimento, ele precisa ter rotatividade, precisa ser um bom bairro, ele precisa ter um valor acessível, algumas características ali, você tem que se preocupar com a ocupação, se está ocupado ou não, quem que é que está morando lá, né? Porque tem alguns detalhes ali que você pode ter uma dor de cabeça grande na justiça para conseguir ter a posse desse imóvel, né? Só for... Então, quem quer comprar um imóvel para morar, tem essa particularidade que é interessante você ir lá, visitar, ver a condição que está o imóvel, né? Ver se te agrada. Você tem que se encantar pelo imóvel, né? Sim. Já um imóvel de que você vai fazer negócio, tem que ser um bom imóvel, mas não precisa ser um imóvel espetacular para você, porque você pode fazer uma boa reforma e ele ser um imóvel espetacular para uma outra pessoa, né? E embora tenha bastante vantagens, tem que tomar um cuidado, né? Por exemplo, a questão das dívidas, né? Até antigamente, o ano passado, a Caixa estava, o próprio terreno estava pagava tudo, condomínio, IPTU.
Agora é sobre a avaliação. Então, digamos que o imóvel vale 500 mil, até 10% é você que paga toda a dívida, tipo, seja de IPTU, de condomínio. Principalmente condomínio que é maior, né? Uhum. Então, se é 10%, a Caixa só vai pagar a partir dos 50 mil que é devido, né? Então, se deve 60 mil, então ela vai pagar 10 mil de diferença. Os outros 50 é teu. Então, o imóvel já não sai por 500 mil, já está 550. Então, essa Exatamente. conta você tem que tomar muito cuidado para você não entrar fazer uma conta. Eu tenho cliente que fez, até acho que teve um cliente que a gente fez junto, que ele teve, acho que tinha uns 30 mil de condomínio. E aí ele teve que assumir a bronca. Então, se for para investimento, como o imóvel, o valor era muito pequeno, já não compensou o investimento. Não, normalmente tem condomínio e tem IPTU, porque a pessoa não está conseguindo pagar a parcela, então não vai estar conseguindo pagar o condomínio normalmente, né? Dificilmente vai estar com o condomínio em dia. E igual ele falou, vai levar em consideração nessa análise que você está fazendo para investimento a questão de 5% de leiloeiro, se tem ou não, condomínio, qual que é o valor que você teria ali para pagar, se tem ou não tem, né? Poucos hoje dentro do que aparece no site da Caixa, poucos têm essa questão de pagar o condomínio, boa parte é nessa situação de pagar 10%, acima dos 10% do valor de avaliação, e tem outros que ela não paga nada, é por conta da pessoa que está adquirindo. Exatamente. Vai ter IPTU, vai ter ITBI, vai ter FUNREJUS. Se for financiado, o contrato vai servir no registro de imóveis. Se não for financiado, se for com recurso próprio, você vai ter que pagar uma escritura pública, vai ter que pagar uma procuração da Caixa, mais algumas outras certidões que você tem que tirar. Então, tudo isso sai do teu bolso e sai do teu resultado financeiro. Aí você vai levar em consideração o tempo que você leva para vender, né? Aquele teu capital investido, quanto que ele renderia durante esse período, então você tem que colocar isso na conta também, no teu custo financeiro. Os 6% que você vai pagar para a pessoa que vai fazer a revenda, né? Que você vai colocar um corretor. Então, todos esses custos você coloca, você detalha ali e planilha isso tudo para você ter ideia bem certinho de qual que é o teu limite. Eu quero vender rápido, vou ter que tirar um pouquinho do valor de mercado desse bem. Você coloca no teu cálculo também. Então, você tem que ter uma margem bem segura, assim, de quanto você está fazendo de investimento. Eu tenho acompanhado bastante leilão e eu tenho olhado assim e tem muitos casos que, se for uma pessoa física comprando, um investidor individual igual eu sou, a pessoa não está fazendo um bom negócio, ela tá tendo uma margem muito pequena. Mas tem vários perfis de investidores, né? Tem gente que é pessoa física que nem eu e tem pessoas diversas que fazem investimento. Então, é um nicho assim que cada um sente o quanto você pode ir para ver se é interessante para você. Para alguns, pagar mais caro ainda é interessante e para outros não é. Você tem que analisar o teu momento, né? Você tem, por exemplo, numa situação, 10% lá que você vai dar entrada, digamos que no mundo de vou financiar o imóvel. Então, 10% de entrada, daí tem mais 5% do leiloeiro, né? Aí 5% de documentação, e lá no final, quando for no valor final, calcula os 6% referente à corretagem também. Então, essa conta. Então, você está... Mais uma reforma, mais IPTU, talvez tiver condomínio. Isso sem contar essa despesa FUNREJUS. de IPTU e condomínio. Mas os 5% de documentação, você vai já englobar toda essa questão da parte documental, né? Registro, ITBI. O ITBI sim, mas o IPTU não, né? Não, IPTU não. FUNREJUS. Não, a questão mais do cartório, né? Sim. Isso tudo dentro dos 5%. Isso. Então, você pega... Vou pegar um exemplo de um imóvel de lá, 200 mil reais, né? Então, se você arrematar ele por 120, né? Sim. Então, 120, 120 teria que ter 10%, 12 mil. É mais 5% disso para o leiloeiro, mais 5% disso para a documentação, fora IPTU e condomínio, né? E aí você vai vender pelos 200, mas você já desconta os 6% que você vai pagar para a imobiliária também, se você vender por uma imobiliária. Então, esses
de 120 mil para os 200 é que é a tua margem, fazendo uma conta simples, né? Que é o que, de repente, vai valer. Se você fizer digamos, deu 10%, fez o financiamento, não tirou dinheiro do bolso e vendeu pelos 200, tirando a comissão ali, você fez um ótimo negócio, né? Porque quanto que você investiu? De 120, você investiu Alguma parcela, 20%, né? Tem algumas parcelas, né, que você vai pagando, que você calcula também, né? Parcela, condomínio, durante esses 3, 4, 6, 8 meses que você leva para vender, o valor que você deixou de ganhar com ele aplicado, tem que fazer uns cálculos ali, mas quando você consegue fazer com financiamento, uma entrada baixa, e ele não tem muita dívida, ele fica bem interessante mesmo. Às vezes você consegue praticamente dobrar o capital que você colocou em 6 meses, né? Então é interessante, né? Um investimento bem legal. Muito bom. Timóteo, fala um pouco da GDR, os produtos, vocês atuam, e a gente já está chegando no nosso fim aí do episódio, né? Então fala um pouquinho da GDR, para as pessoas conhecerem. Tá. Então, a GDR Imóveis hoje, ela é uma empresa... Nós estamos nos tornando uma empresa de marketing, praticamente, porque nós estamos trabalhando muito a questão da venda, né? Hoje, a GDR tem um tripé que é captação de imóveis, de bons imóveis, captação de leads e a nossa escola interna, né? Seria a nossa, o que o pessoal chama de universidade corporativa. Nosso sistema, então. E nós entendemos que ter bons imóveis na nossa plataforma é essencial para nós termos sucesso na captação, quando a gente capta o lead para poder oferecer, né? E não adianta a gente ter essas duas vertentes se a gente não tiver em treinamento o tempo todo. Então, esse treinamento passa pelos corretores treinando, conhecendo os produtos, mas conhecendo a nossa cultura também. Hoje nós estamos numa fase de implantação das franquias, estamos trabalhando no processo, né, de estabelecimento para ela se tornar uma espécie de franquia. Se nós vamos vender como franquia, depois é outras coisas. Hoje nas nossas unidades, nós estamos abrindo uma unidade no litoral paranaense, em Matinhos. Então, onde o meu sócio participa, na verdade, eu participo como sócio dele, né? Então, ele é responsável pelas vendas, pela coordenação das vendas, monta o time, mas eu entrego toda a estrutura pronta para ele. Eu entrego o produto, né, a nossa prateleira de produtos, o lead já entrego para ele, né? Toda a parte administrativa, que é a parte, né, da gestão ali, desde de uma proposta até o pós-venda, certo? E ele se preocupa com o núcleo de venda, que é montar o time, o coordenador de vendas e o time dos corretores, né? Então ele vai trabalhar no fechamento das vendas, né? Hoje, esse é o nosso modelo de negócio, que é a GDR hoje. Nós atuamos só na venda, né? E o ano passado, isso faz 1 ano e meio, já faz 1 ano e meio, a gente montou, né, empreendeu numa outra imobiliária, que é a GK Imobiliária, que trabalha só com locação. Essa é específica para locação. Então, tanto que sócios são diferentes, tudo. O time é diferente, só para dedicar, porque a gente entende que a locação, ela embora seja do ramo do mercado imobiliário, mas ela exige uma expertise diferente, né? Então, precisa de um outro nível. Os outros 2 sócios que participam na empresa, eles são da área imobiliária, da área jurídica, né? Então, isso dá um suporte bem legal. Então, são as 2 empresas hoje que nós estamos trabalhando, né? Legal. Acho que é isso. Legal. E Rodrigo, para finalizar aqui, chegando no final, né, Rodrigo? Outro Rodrigo aqui. Que mensagem você gostaria de deixar aí para quem está nos assistindo, que queira empreender aí e atuar nesse mercado? Um principal ponto assim que você diz para ficar atento, né? Então, é um mercado bem, bem interessante, né? Estudar bastante sobre, estar assessorado, buscar assessoramento para conhecer, não agir por impulso, pela emoção, e ser organizado no momento de isso, ser estruturado, estudar ali, que vai dar certo. Tem boas opções aí no mercado, tem
tem alguns negócios bem bons para ser feito. E não dá para fazer com a velocidade que a gente gostaria, né? Sim. Você compra um, vai levar um tempo para você vender, comprar outro. Você montando o seu capital, investir, reinvestir. Mas é uma maneira de diversificar que é bacana. Então, é bem legal. O risco desde que você estude bem e esteja bem assessorado, o risco é pequeno, porque imóvel ele vende, né? A não sei que você escolheu um imóvel muito ruim, né? Mas, igual eu falei, se você conhece, sabe como é que é o bairro, sabe como é que é a cidade ali, foi até o imóvel, via a situação ali do entorno, como é que é a busca por imóveis naquela região, vai conseguir fazer negócios bons, sim. Legal. Gostaria de deixar alguma rede social, algum contato para quem está nos assistindo? Não, tem o contato da GDR, se alguém precisar, eles têm GDR. todos os meus... Isso, pode procurar a gente ali nas redes sociais, né? O Instagram é GDR_imóveis. Procura a gente lá. Todos os nossos contatos estão lá. A partir do Instagram, ali você consegue nos acessar lá. Bom demais. Show, né, Rodrigo? Show. Muita informação. Muita. Muita questão técnica, né? Que é muito importante estudar, como eles disseram. Eu acho que quem gosta de investir em imóveis é uma boa oportunidade. Muito boa, né? A gente deixa o espaço aberto, né? Para o pessoal que quiser conhecer nosso escritório, ir até lá. Quer iniciar, mas eu não conheço nada. Mas tem desejo, nos procura, né? E a gente está lá com as portas abertas, nosso escritório sempre está à disposição lá, nosso departamento jurídico, enfim, todo o nosso time disponível lá para atender esse cliente aí da melhor maneira. Legal. Né? Agradecendo ao Rodrigo, ao Timóteo e ao nosso parceiro de bancada, Rodrigo, e a você que esteve com a gente aí nos assistindo nesse rico conteúdo de ótima qualidade. Agradeço demais e aguardamos você no próximo episódio. Até lá!